Pronto, chega de prosa, chega de enrolação. Deixa eu colocar a tela cheia aqui. E quem é que tá querendo entrar aqui, rapaz? Deixa eu ver aqui. Cleusa Carvalho. É pelo YouTube, Cleusa, que você vai nos assistir, que você vai ver as meninas. Elas já estão aqui a postos, tá certo? E a gente vai ter a satisfação de conversar sobre empoderamento feminino em família. Eu acho que a mais velha fala primeiro. Aí eu não sei quem é. Karine, Keila, boa noite, bem-vindas e obrigado por estarem aqui conosco. Tudo em paz? Ou vai ser no Boa Paroí? noite, Léo. Não era para entregar assim, porque eu sempre digo que eu sou a mais linda e pareço ser a mais nova. Não podia começar dessa forma. Mas tudo bem, vamos lá. Eu me chamo Karine Brito Rocha, né? Já muitas pessoas que devem estar assistindo já me conhecem ou por trabalho ou em algum momento social em Morro de Chapéu. Eu sou a mais roeirinha da família, então eu acredito que eu estou mais em alguns pontos. Sou pedagoga de formação, pós-graduada em psicopedagogia, porém não atuante, comerciante, mamãe. Atualmente trabalho, né, com essa situação das escolas. Ficou tudo mais complicado a gente conseguir se manter, né, nas escolas. E para mim ficou uma situação bem delicada. Optei por me afastar da área da educação e atualmente estou como assistente administrativo financeiro da empresa Veritas, né, engenharia ambiental. E assim, é um prazer enorme. Já inicio agradecendo a participação. Um tema super importante e que quanto mais se falar, eu acho que a gente vai ajudando aí nesse desbloqueio a mulher ocupar de fato o seu lugar na sociedade, né? Nós temos um lugar na sociedade, temos ocupado, temos crescido com isso, ocupado cada vez mais uma gama ampla de crescimento, né? De busca de direitos, e esses espaços são importantes para que incentive outras pessoas a estarem também buscando o seu lugar. A nossa família, de fato, é uma família empreendedora, vem lá do tempo da minha avó, né? Hoje, em memória, Dona Carmelita, ela ensinou isso para suas filhas. As filhas ensinou para suas filhas e assim vai passando de geração. E é algo bem nato entre a gente nunca fica só com uma função sendo desenvolvida. Sempre a gente está desenvolvendo papéis na área do comércio, do empoderamento, e aí, quando não é do comércio, é a questão de uma aulinha, participa de várias situações que mostram, de fato, o nosso papel, né? A gente faz questão de mostrar. Ontem minha sobrinha falava: tia, mas o que é o empoderamento? Que ela, não sei se ela já entrou, deve estar ansiosa aí, Alice, desde ontem que ela me pergunta várias coisas para que ela possa entender. E aí eu vim conversando com ela, né, sobre essa situação. Eu falei: tia, para diminuir, né, o professor gosta de falar muito, de explicar bastante, então eu falava: a gente procurando ter o nosso poder na sociedade. E fala de uma coisa aqui, mas eu acho que hoje ela assistindo, ela vai entender melhor um pouquinho da nossa luta aí, né? Com certeza. O que eles veem dentro de casa e como a gente tem a intenção de estar externalizando essa questão do nosso empoderamento, né? Verdade. Antes de Keila falar, deixa eu só sugerir que o pessoal está tentando entrar pelo link da sala, né? Que eles vão assistir pelo YouTube. O canal Léo Ricardo Notícias. Eu tenho culpa nisso. Facebook Léo Ricardo Notícias e Instagram Léo Ricardo Notícias. A Aninha chegou aqui, boa noite, no Instagram. Lari Gonçalves e o Dr. Fernando, advogado, também. Robervânia Rocha, boa noite, Léo. Minhas primas são um show. Ieda Brito, Ieda, mãe de Keila e Karine. Que legal. Olha aí, ó. Chegando mais alguém. Ela é Cleusa. Avisa a Cleusa aí para assistir pelo YouTube. E a Alicinha Blogueira diz: boa noite, a família Rocha está ligada na live do Léo. Que legal, fico agradecido. E Keila, agora fica à vontade para se apresentar também, que se deixar a Karine falar, eu tenho a impressão que a gente passa a live todo mundo. Sim, com certeza. Ela ainda bem que ficou autoexplicativo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. A todos que estão nos assistindo. De antemão, eu quero agradecer a oportunidade. Isso, para mim,
É muito gratificante estar aqui falando com todos vocês, compartilhando um pouquinho de quem somos nós, né? De quem são essas meninas empoderadas. Como Karine já disse, né? Ela é a mais velha, mas ela teve a autoestima e a ousadia de dizer que é a mais lindinha, mas enfim. Eu vou aceitar como elogio também, né? Afinal, o empoderamento também é isso, é você realmente se valorizar. Então, ela iniciou muito bem o tema, dizendo que ela é bonita. Isso é importante, né, meninas? Né, pessoal? Iniciar um tema empoderamento dizendo: eu sou a mais velha, porém sou a mais lindinha. Que bom, parabéns, você realmente é muito linda, mas deixa a minha parte. Então, pessoal, eu sou graduada, para quem não sabe, eu sou graduada em gestão ambiental, pós-graduada em licenciatura e docência do ensino superior e pós-graduando agora na área de segurança do trabalho, né? Já que essa anda de mãos dadas com o meio ambiente, então nada mais justo do que buscar um conhecimento mais específico e mais que me prepare para estar mais apta a exercer a função a qual eu estou no momento. Como Karine falou, né? Ela é comerciante, empreendedora, mãe, eu também sou tudo isso, empreendedora, sou mamãe de 2 crianças maravilhosas, um adolescente e outro bebezinho, que não foi impeditivo de continuar o meu empoderamento, a minha vida de mamãe, de dona de casa, de uma mulher que tem o poder de estar lá fora trabalhando e trazendo para dentro de casa os meus exemplos. Então é isso, o empoderamento hoje, graças ao início que foi dado lá atrás, em 1990, né? Quando começou essa... Na verdade, já vinha há um tempo de outrora, no século XIX, e foi dando sequência, e graças a todos esses movimentos, todas essas lutas, é que nós estamos aqui hoje falando todos vocês, do nosso modo, do nosso jeito, e estamos aqui, estamos abertos a perguntas, o que for direcionado a nós, de maneira bem explicativa, a gente vai tentar levar para vocês o quanto é bom estar hoje aqui na live do Léo Ricardo, com o tema de empoderamento feminino. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Eu que fico agradecido a vocês, porque assim, eu sempre vou intercalando as falas e os questionamentos com os alôs aqui do pessoal que está acompanhando a gente. Renan Jesus, Sim. professor, chegou aqui. Minha irmã Neide Gonçalves, que é vicentina também. Neide de Paté, como é conhecida. Silvia Sampaio chegando aqui. Alice Dias está aqui, cheia de caras e bocas, 8 dias. Cleusa Carvalho, achou o caminho do YouTube. Ela estava tentando entrar pelo Meet, mas já achou o caminho do YouTube. Brincadeira, viu, Cleusa? Dudu Pires, Vaninha Lúcio, todo mundo saudando, dando boa noite. E eu queria começar com primeiro pela polêmica que eu possa gerar com a fala, porque assim, eu sou cristão, mas tem algumas linhas bíblicas que eu ainda questiono. Por exemplo, a mulher sábia é aquela que faz, num linguajar mais moderno, é quem coloca a casa para andar. Mas isso deixa intrínseco um machismo que a gente conhece da sociedade de longas datas, né? E vocês duas têm esta vivência dupla. Minha esposa aqui também vivencia isso. De trabalhar fora de casa, de ter a sua ocupação própria, de ter sua renda própria, sua independência, né? E quando chega em casa ainda tem que aturar o marido, tem que aturar os filhos, tem que lavar prato, cozinhar, lavar roupa, etc, etc. E o marido de vez em quase nunca ajuda, né? Eu aqui tento, mas eu confesso que não é muito a minha praia, não. Como é que é essa situação toda? Porque, assim, a nossa formação social é de que o homem é o mantenedor da casa. Olha, tem mais gente querendo entrar ali. Avisa que é pelo YouTube e Facebook. Epa, eu permiti Caio? Não, Caio voltou. Cadê Caio? Deixa eu para ele não, de repente, abrir o microfone. Não, saiu. Tá de boa. Então, assim, é uma coisa que a gente aprendeu de criança.
de que o homem é mantenedor, é quem vai para a rua batalhar para trazer o pão de cada dia, e a mulher tem que ficar em casa no burralho, no fogão, né? Então vocês vão literalmente de encontro a isso, porque vocês, apesar do esforço grandioso, já com filhos, conseguem colocar as duas coisas em prática. E ai dos maridos que não ajudarem, né? Brincadeira. Fiquem à vontade para falar. Quem fala primeiro? Pode falar. A senhorita Você- fala mais. Você já foi com então vá. Fico para a segunda vez. Não, pode seguir. Então, gostei da sua frase bíblica, né? Onde fala que a mulher, sabe, edifica a sua casa. Sim, sim. E eu trago ela hoje, assim, como tudo. Não estou aqui para mudar as passagens bíblicas, Aham. mas eu acho que junto, seguindo, né, a vida atual, eu trago ela para essa edificação acontecer da seguinte forma: na organização, no mantimento dos padrões, no bem-estar de todos, mas onde a gente consiga andar um ao lado do outro, né? Que a família ande naquela linha tênue, seja a linha que os passos da família sejam dados em conjunto, né? E não trago isso só para a questão do marido, dos filhos também, onde o filho também ele tem que ter aquela postura, né, de ajuda. Então, assim, o edificar que eu trago hoje para a minha realidade é chegar junto, é a parceria, né? De fato, sim, se tiver que fazer, desenvolver papéis dentro de casa, tanto o pai, quanto a mãe, quanto os filhos, e as outras... hoje nós temos padrões de famílias diferentes, então, os familiares em geral, né? Ambos andarem nessa linha de que a gente trabalha para a melhoria da casa, e se a gente escolheu estar junto é para estar tendo esse crescimento coletivo da família, o crescimento junto. Então, assim, vamos edificar por essa linha, né? Não vamos edificar onde a mulher sábia que vai edificar a sua casa, ela tenha que estar um passo atrás, né? Hoje já provamos que ocupamos lugares que antes era do paletó e da gravata. Então, assim, isso não cabe mais. Hoje nós, mulheres, já ocupamos esses lugares. Uhum. Então, que dentro de casa, que essa parte de edificação da casa, da família, seja nessa questão, né? Que todos venham a somar. Que não fique uma responsabilidade somente da mulher, de vir a organização, a ela ficar ali focada, né, na organização da casa, mas que ela foque em colocar junto, se é para comprar, vamos comprar junto, se é para dividir as despesas junto, se é para comprar, vamos comprar juntos, e assim, né, edificar nesse sentido. Então eu trago por essa linha, que eu acho que tem que de fato andar junto, porque senão não vai dar certo, né? Foi uma passagem bíblica que não estou aqui, né? Volto a repetir para depois não acharem que eu estou querendo fazer mudanças, né, nessa interpretação. Sim. Eu estou falando que é a linha que eu resolvi interpretar e trazer para a minha vida, certo? E hoje trazendo para o papel que a mulher ocupa. Ok. Patrick Dantas chegou aqui dizendo: sou fã demais dessas duas. E Donieda está aqui radiante. Donieda, saudades. Patrick chega de coraçãozinho aqui também. Pois não, dona Keila, fica à vontade. Só complementando aí a fala de Karine e a sua também, em relação à largada que você abriu no termo de que a mulher sabe, ela edifica a casa e de fato edifica sim. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que o empoderamento, no meu ponto de vista, ele não quer dizer que nós, mulheres, não necessitamos e precisamos das pessoas que estão ao nosso redor, sejam nossos companheiros, sejam os nossos irmãos, a nossa família, as pessoas que a gente começa a ter convívios. Isso não quer dizer que nós somos autossuficientes ao ponto de vivermos sozinhas. O empoderamento, no meu ponto de vista,
é a questão de você acreditar realmente, tomar esse poder para si, sonhar, correr atrás e fazer com que ele se realize, porque comigo é assim, entendeu? Depois de ter vivenciado muitas situações tóxicas na minha vida, não foi fácil estar falando isso aqui, sobre o empoderamento, que hoje eu tenho carta branca de tomar algumas decisões. Foram anos de sofrimento para que eu tomasse a decisão de hoje chegar e falar, não, o poder é meu, a decisão é minha, então eu vou correr atrás. E quem estiver ao meu lado, seja companheiro, quando eu falo estar ao meu lado, eu não me refiro apenas a marido, eu me refiro de um contexto geral que eu quero falar isso. As pessoas que estão do meu lado hoje, elas têm que estar do meu lado para somar, entendeu? Sim. Porque, assim, é muito difícil o empoderamento em si, porque eu vejo assim, às vezes, você está em um grupo, em um movimento, né? Seja o movimento feminino, seja o feminismo, que é um movimento, seja o empoderamento, que é uma consciência coletiva das mulheres. E a gente sabe que nós, mulheres, temos muitas dificuldades em relação a isso também, por enfrentar esse preconceito pela nossa própria classe feminina, pelo nosso gênero feminino, porque assim, às vezes, quando você chega em uma situação, você incomoda, nem só incomoda o gênero masculino, você incomoda também as mulheres. Sim. Então, assim, isso acaba que prejudica, quebram as nossas forças, porque assim, se é um movimento, um trabalho de conscientização, que é no caso do empoderamento, eles andam de braços dados, porém têm conceitos distintos, só que assim, se a gente não se abraça, eu acredito que dificulta mais um pouco esse aspecto, entendeu? Dificulta a nossa largada, entendeu? Então, assim, retrai algumas pessoas que ficam, às vezes, ali vulnerável a opiniões, né? Que você sabe que tem pessoas que ficam muito vulneráveis a opiniões de amigo, de família. E, de fato, você chegar numa situação hoje, você chegar a um ponto hoje na sociedade que você tenha uma opinião, que você parte para cima para fazer, eu te digo, do fundo do meu coração e pela experiência própria, não é fácil. São noites de muitas lágrimas, entendeu? De às vezes, você querer chegar ali e falar, eu não vou dar conta, é muita informação, é você chegar naquele dia e falar, chega, porque parece que aqui nessa casa só quem leva a carga sou eu, quem se estressa sou eu. Então, assim, não é fácil você ter que administrar tudo isso. Só que, assim, por que hoje as mulheres da nossa família, eu vou voltar para a nossa família, elas se decidiram, eu falo as da nossa família com propriedade, porque tem Karine, né, que está na live comigo, e tem Kátia, que não está, porém, exerce esse perfil também e exerce essa função E já cobraram de aqui. se empoderar. Pois é, Já cobraram de aqui, se cadê empoderar, porque assim, nós vivemos em uma realidade, Léo, eu não sei se todos concordam, e já fico aberta também a alguma controvérsia, questionamento, mas assim, a gente vive num município muito complexo, complexo e difícil de oportunidades. Então, assim, quando nós nos decidimos fazer de tudo um pouco, digamos assim, para sobreviver, para correr atrás, por exemplo, hoje, graças a Deus, nós estamos empregadas, né? Prestando serviços para empresas particulares, o qual vai chegar ali o dia do seu pagamento e você vai estar lá com o seu dinheirinho na conta. Só que, assim, da minha parte, da parte das minhas irmãs, nenhuma de nós a gente se acomoda com isso. Por exemplo,
eu agora na Páscoa, eu estou trabalhando, mas estou fazendo os meus ovos de Páscoa. Sei que não vou dar conta de produzir a uma longa escala, mas estou ativa no mercado porque, assim, quando eu sair da obra que a prefeitura ou que seja lá eu não tiver uma oportunidade, eu vou me virar, eu vou correr atrás porque eu preciso disso. E não é porque nós somos as bichonas, falando assim, é porque, assim, se não for assim, como eu vou edificar a minha casa se eu não somar parceria com a pessoa que está ao meu lado? Uhum. Entendeu? Porque, assim, a gente vive numa situação muito difícil. Quando eu digo muito difícil, graças a Deus, eu retifico aqui a fala para que não seja mal interpretada, mas eu digo assim, a situação do nosso município é uma situação muito difícil. Verdade. Em relação a empregos, em relação a oportunidades, em relação a faculdades, a estudos. Então, assim, ou você faz isso, e no meu caso, eu decidi fazer da minha vida essa vida de empreendedora, de funcionária, de mulher, de mãe, de mulher macho sem CEO. Aquele velho ditado machista, né? Que a gente ouve por aí trabalhando nessas obras da vida. Sim. Entendeu? Então, assim, ou você faz isso, ou você vai ter que parar ali numa situação que você vai esperar. Como é que diz o ditado? Esperar o que vem, contar com o que tem, esperar o que vem, tipo assim, dos nossos maridos, da nossa família, para quem não tem marido, ficar dependendo de pai, de mãe. E assim, eu sei que é uma situação complexa, porque graças a Deus hoje nós temos companheiros que nos ajudam e nós temos amigas e amigos que têm companheiros, mas que não estão naquela de somar. Então, eu penso assim, se você não está comigo para somar, para diminuir, também você não vai. Entendeu? Certo. Porque, poxa, é muito complicada a nossa vida. A mulher hoje, apesar de estar em ascensão, né, essa questão do empoderamento, Alguns dizem que é mas moda, a gente... né? Eu não consegui te entender. Alguns dizem que é moda, né? Então, com essa modinha aí, né, que no Brasil começou de 2000 para cá. Então, assim, eu acho que nós mulheres temos que nos ousar. Eu falo isso para as pessoas que eu tenho amizade, que eu tenho, quando me pedem opinião, quando eu me sinto no direito quando eu sou permissiva ali, quando eu sou permissiva, não, quando eu tenho a permissão de falar e de opinar, eu digo sempre para as mulheres que nós somos capazes, sim, de chegar onde a gente quiser, entendeu? E que esse termo deve estar saindo com o chefe. O famoso sofá, né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito nos nossos trabalhos. Ah, legal que você conseguiu estabelecer essa função, mesmo tendo que trabalhar dentro de casa. Então, assim, eu penso assim, hoje, para você dar certo, para você crescer, para sua família startar com valores de família, eu acho que foi-se o tempo que a mulher realmente ficava apenas ali na pia e no fogão. Aqui em casa mesmo, todo mundo mete a mão na massa, entendeu? O único que não está metendo ainda é o bebezinho, porque tá pequenininho, mas logo, logo ele já está sendo treinado. Porque, assim, desse jeito eu acho que o crescimento acontece. É devagar, porque você sabe que a gente que... Eu te digo que, graças a Deus, hoje não somos filhinhas mimadas, entendeu? Uhum. Já tivemos oportunidades de... Quando o nosso pai tem uma condição financeira melhor e que, graças a Deus, hoje não tem. Poxa, Keila, como assim, graças a Deus? Como é que você agradece isso? Sabe por que eu agradeço? Porque foi um dos motivos que nos levou a estar aqui, cada um buscando o seu crescimento pessoal e profissional.
E eu acho que é isso. A gente tem que realmente acreditar que nós somos capazes. Porque eu penso assim, eu levo muito isso comigo. Se eu não me der o valor que eu tenho, não vai ser Léo Ricardo, não vai ser Karine, não vai ser ninguém que vai me dar. Verdade. Entendeu, Léo? Eu vou deixar a Karine falar um pouquinho, que ela já está me olhando ali meio... Eu quero apimentar um pouco aí a ideia da fala, porque aqui chegaram pessoas até perguntando quem são vocês, porque não as conhecem, né? A nossa amiga Albertina, mas chegou aqui a Ana Cláudia Carvalho também, que eu citei lá no começo da live achando que fosse, agora chegou. Ana Paula Vitória, concordo com a colocação das duas. Ana Cleia, vocês são maravilhosas, faltou Kátia, foi ela que cobrou. Cleilza, concordo com vocês. Jô, disse que agora é ela, Léo. Patrick, lindas, inteligentes, bora Jô. A Albertina pergunta quem são vocês. A Sirlene, parabéns mulheres, como vocês falam com propriedade, tá lindo de ver. Muitíssimo obrigada por esse momento, vocês são maravilhosas. E complemento, orgulho danado de ver mulheres inteligentes e determinadas como vocês. É a turma do YouTube, já já tem mais fala. Vanilda Martins, Juliana G. Oliveira, Tirley Rocha, Instagram. O Valdir Alves em Camaçaria assistindo a gente. Robervânia Rocha, realmente, Sirlene, são muito determinadas. Aline Pereira, boa noite, orgulho de ter tido a oportunidade de ter conhecido e convivido com Keila, excelente profissional e pessoa sempre na torcida. Excelente profissional e pessoa sempre na torcida. Aí, aproveitando a entrada de Sirlene, colocando isso, quando Karine se empolgou aqui no Instagram, eu quero participar da live, eu vou participar dessa live e tal, eu digo, fique à vontade, marque o dia, convoque a galera e vamos conversar aqui. Aí eu pensei, eu digo, puxa, mas eu moderar, mediar um bate-papo só com mulheres, eu digo, e daí? E daí? Eu já fiz isso tantas vezes que não me incomoda mais. Eu tenho uma família tão feminina, né, que isso me dá propriedade para falar de diversos assuntos. Óbvio, o universo feminino é muito mais amplo do que o masculino, enfim. A gente precisa estar inteirado desse universo. E o que eu quero apimentar na sua fala, Karine, que você vai trazer aí, complementando a de Keila, para a gente dar uma pausa também, tomar uma água, é como vocês enxergam essa coisa do empoderamento, que às vezes é fácil falar quando a pelezinha clara está aí, à mostra. Mas quando a pele é preta? Sim. Certo. Primeiro eu quero responder a pergunta de Albertina. Quem somos nós? Nós somos mulheres empoderadas, anônimas. Por que eu disse, Léo, eu quero participar? Porque nós não somos vistas, porque nós não estamos com bandeiras, né, nos movimentos. Nós não aparecemos, nós somos aquele número que não aparece nos movimentos da bandeira do empoderamento. Nós estamos lá atrás, na prática, mas na bandeira não. Às vezes por não ter oportunidade de estar no evento, às vezes porque não dá, e às vezes também porque não é o nosso perfil de estar ali. A gente prefere essa parte prática. Então, nós somos essas mulheres do empoderamento na prática. Respondido a Albertina, certo? E agora, Léo, eu vejo... para eu chegar na sua resposta, eu vou pontuar o seguinte. Quando a gente fala do empoderamento, né, vem muito o feminismo. Uhum. Só que o que as pessoas têm que entender é que quando a gente está levantando a bandeira do feminismo, nós não estamos querendo, né, pontuar o machismo. Não. Nós não queremos também estar à frente dos homens. Uhum. Né? Nós queremos o nosso lugar, a nossa valorização. Nós queremos a nossa vaga, nós queremos o nosso salário, nós queremos ocupar o que de fato é meu por direito, independente da função que eu exerço, certo? Se para a mulher já é difícil, né, essa questão da luta aí do feminismo, a gente chegar e se pontuar, tá aí a quantidade de feminicídio que acontece diariamente. Então, significa que é uma luta? Mas ainda temos muito aonde chegar. Nós ainda precisamos muito batalhar para, de fato, dizer essa bandeira é minha, né? Que todas consigam esse espaço. Porque ainda somos uma quantidade menor. Ainda somos... ainda sofremos muito preconceito pelo fato de ser mulher, pela questão do peso, do salário, né? O salário aí, em muitas funções ainda não temos igualdade. Então, se já é difícil para a questão da mulher, imagina a mulher negra. Por
porque os negros eles ainda estão nesse processo, assim como nós mulheres, né, de ocupação do seu lugar, de valorização do seu espaço, de igualdade. Eu quero ser igual. Eu quero ser, não é algo que ele quer ser, ele é igual. Ele precisa só desse reconhecimento, que a partir do momento que somos todos iguais, independente de cor e sexo, tudo fica mais fácil. Mas, assim, claro, para a gente é difícil, apesar de ter a pele clara, mas aqui tem muito, sangue negro na veia, viu? Os antepassados, aqueles negros bonitos. Então, assim, nós somos... A nossa raça é negra, né? Por coincidência, ali a mistura, a miscigenação nos deixou clara, mas a força que nós temos são deles. E eu sei, é muito mais difícil ser mulher e ser negra, com certeza. Mas eu ainda sou de confiar. Eu ainda acredito, né, que cada um fazendo a sua parte. E a sua parte não precisa ser, como eu falei inicialmente, a gente não precisa estar lá com a bandeira. A gente precisa começar se colocando onde você mora, no bairro, na cidade, e assim a gente parte para o mundo. Tanto a mulher, quanto a mulher negra, quanto os negros, certo? Muito bem. É isso. Albertina agradeceu aqui sua resposta. Ela disse que é de Morro do Chapéu também, mas mora em Salvador há 43 anos. Né? E eu quero fechar esse bloco com um pensamento que me foi encaminhado aqui. O deputado Afonso Florencio mandou para mim no Zap e eu fiquei assim... Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E deixar uma pergunta para vocês, para a gente trazer no próximo bloco. A frase é de Makuta Valdina. Ela disse assim: eu não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Rapaz, isso foi lá no... Pegou a ferida assim, uma chave de fenda e futucou, sabe? Porque assim, eu não carrego essa culpa, mas... a minha ascendência pode ter carregado essa culpa durante muito tempo. E isso me incomoda, sabe? Ciara Mendes, boa noite. Loja Mirela Carvalho, boa noite. Itana Gomes também aqui com a gente. Rena Nas também aqui com a gente no Instagram. Turma boa. Cleilza Carvalho, empoderamento feminino em família, maravilhosa essa live de vocês. Karine e Keila. Bom, meninas, de volta. E eu deixei um questionamento para vocês. A custa de sangue, a custa de cinzas, porque elas foram queimadas numa fábrica para que fossem garantidos direitos trabalhistas naquela época, e isso culminou no que hoje é o Dia Internacional da Mulher, o Março Mulher, enfim. Fiquem à vontade para os comentários. Você começa ou eu? Vai ter que ter um paroim para esse negócio aí. Então, é uma luta vergonhosa, né, para o mundo, porque imagine você se deparar numa situação de reivindicação por melhoria salarial, condições de segurança de trabalho, você ter sido queimada por ter reivindicado, porque foram não me lembro a quantidade agora de mulheres, né, que foram mortas nessa fábrica de indústria têxtil, né? Se eu não me engano, não me lembro muito bem a história agora, mas assim, o que se sabe é que elas tinham condições de trabalho que excediam 14, 16 horas, com condições precárias de segurança, de salários. Então, diante disso, elas se viram motivadas a brigar pelos direitos, né? Os direitos que não sei se na época, no século, não sei se foi se eu não me engano, se foi no início do século XX, se nós temos 164 anos que deu início, né? Provavelmente século XX. Você não ter o direito de falar, de reivindicar o que é direito igualitário. Então, assim, é uma data memorável, muito memorável, respeitosa e dolorida. Porque, assim, até onde nós vamos parar? Eu comparo
essa data, trazendo para a nossa realidade hoje, eu comparo aos feminicídios, aos abusos cometidos na nossa atualidade, onde os companheiros ou homossexuais ou heterogêneos, enfim, se acham no direito de ser dono, entendeu? Então, assim, trazendo, não para a gente não fugir do contexto do que foi pautado, esse dia, para mim, é um dia muito trágico, o qual, quando vem 8 de março, é um dia que eu fico muito triste. Eu fico muito triste porque foi a dor da mulher que eu não conhecia, foram mães de famílias que eu não conhecia, que eu nem sonhava em existir, os meus pais nem sonhavam em existir, mas que nos machucam profundamente. Dói você saber que a sua voz, o seu apito tem que ser mudo, entendeu? Porque se você for correr atrás de um direito, você vai pagar com sua vida, porque foi essa penalidade que elas tiveram, entendeu? Pagar com a sua própria vida, porque foi reivindicar o que era de direito. Então, assim, Léo, é muito doloroso. E histórias como essas continuam a se repetir no nosso país, no nosso mundo, entendeu? Nem só a história de crimes como esse, a história do preconceito. Por exemplo, há pouco tempo eu tinha lido que a ONU ela tinha feito um levantamento que 90% da população tem preconceito com nós mulheres. Eles acham que simplesmente a gente não deve se igualar. Os homens, eles são maiorais. O homem, ele não pode chegar em casa e lavar um prato porque é considerado, isso é serviço, isso é coisa de menina, né? Como a gente ouve nas criações de hoje, ou até dentro da nossa própria casa, né? Que isso aqui na minha casa eu tenho brigado para que isso não aconteça, porque, como eu falei anteriormente e reitero na fala, aqui em casa todo mundo tem que meter a mão na massa, entendeu? Nós não somos escravos, nós não somos piores do que vocês, homens, nós não somos piores do que ninguém. Então, assim, é uma data que, de fato, deixa no meu coração uma tristeza muito imensa, uma tristeza muito grande, a gente tem que falar sobre isso, porque foram vidas, foram mães de famílias, elas saíram para trabalhar e voltaram para suas casas ou não voltaram carbonizadas. Sabe Deus como essas famílias receberam essas mulheres. Então, são histórias de muita tristeza. Entendeu? Deixa eu... Eu vou dar a fala para a Karine, né? Para que ela complemente aí esse marco, né? Triste marco. Eu só quero intercalar com os assistentes aqui. O Anderson Oliveira, Leila Brito, lá em Minas Gerais. Davi Cleardo, também aqui, a turma do Instagram. Pelo YouTube, Cleilza Carvalho, Empoderamento Feminino em Família. Maravilhosa essa live de vocês, Karine e Keila. Fernando Brito, estou de parabéns às duas. Aline Pereira, esqueci de comentar que estou curtindo aqui de Minas Gerais. Olha só. Patrick Dantas, Aline, Márcio Garcia, boa noite para você, Léo, para todos da live. Antônio Bento, Toninho, lá de Irecê. Parabéns, garotas empoderadas, otimistas acima de tudo e com certeza vencedoras nos seus desafios. Exemplos a serem seguidos. Ieda Brito, Ieda mãe, Léo, aí são diferentes, tá empolgada. Cleilza Carvalho. Cleilza Carvalho, parabeniza. Leandro, lá em Brasília. Boa noite, amigo Léo. Estou acompanhando minhas primas Karine e Keila falando de empoderamento feminino. Conheci o João Latera nos tempos de boleiro. Meus pêsames aos familiares e amigos. E a Albertina complementa que 129 operárias morreram. Eu quero complementar, Karine, só para fechar aqui a participação do pessoal, com o que recebi agora do Leonir. Eu acho que faz parte do contexto. É um texto de Bertolt Brecht, de 1898 a 1956. Ele viveu entre nós. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu não tenho emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando. Mas é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Seu microfone está fechado. Microfone.
bem forte e verdadeiro, né? O texto, assim, veio num momento bem certinho. É um cachorro. Eu estava aqui ouvindo vocês e analisando que nós não falamos, né, a respeito, não foram criadas perguntas anteriormente para que a gente pudesse ensaiar, não teve isso, é tudo muito... Não teve uma pauta, um roteiro, certo? Isso. E como as perguntas estão casando e a resposta dela é muito parecida com a minha. Nós nunca falamos sobre isso, porque apesar de termos, assim, nós temos a irmã mais velha, né, que Cléa Dias falou, faltou Kátia, de fato. Ela tá faltando, mas ela é tímida, gente. Por isso que ela não tá aqui com a gente, senão seriam as 3 mesmo, as 3 belezuras aí. Eu garanto que aqui a gente quebrava a timidez dela rapidinho, fácil. Mas ela foi pioneira, né, nessa questão aí de bazar, das entregas, o bazar delivery. Sim. Então, assim, tá tudo em família. Aí vamos lá, para essa questão a pergunta que você colocou e o meu posicionamento a respeito. Então, é um dia que, de fato, ele não me deixa em nenhum momento, assim, feliz. No sentido de que é o dia que representa, é o dia que a mulher tem que, de fato, receber flores, é o dia que eu acho que é o meu dia. É o dia que eu tenho que receber flores, é o dia que eu tenho que receber presentes, ser convidada para jantar. Não acho. É um luto. Para mim é um dia de luto. Hoje, nós mudamos, né, chamamos isso de feminicídio, de fato. Só que foi um feminicídio coletivo. Então, assim, não me deixa feliz. Uma vez que eu estou querendo igualdade, por que o dia 8 de março, né, que nem trouxe, assim, como é que eu posso me expressar agora? Um motivo de alegria. Não foi, exato, não foi um marco de alegria. E por que ele vai me representar? Certo, é um dia internacional, eu acho que poderia ser chamado de outra forma. Mas para quem, de fato, conhece a história e não leva para o lado de que eu vou me achar nesse dia, era só um dia para a gente acordar e fazer uma oração por aquelas vidas que foram perdidas, né? Por lutar pelo espaço. Certo. Mas aí, seria interessante se a partir daquele dia tudo tivesse melhorado e a mulher passou a ser, né, a ocupar o seu lugar. Mas não foi assim. Até hoje, nós não temos esse lugar reconhecido. Ainda temos muito espaço a conquistar. Então, para mim, é um dia que não foi válido. Fica o dia de luto. Mas o dia mesmo, eu acredito que aquela vitória que cada uma faz no dia a dia, de conseguir o emprego, de conseguir se colocar além dos preconceitos, de conseguir se colocar ao lado do homem e se posicionar como a mulher que ocupa aquele lugar, independente se eu estou trabalhando ao lado de outra mulher ou ao lado de outro homem. Mas que ali a gente troca experiências, no sentido de que vai ser legal, vai ser positivo para o trabalho, ou para a sociedade, ou para a igreja. Se eu sou uma missionária, se eu sou uma deputada, se eu sou uma professora, não, porque é uma das profissões que tem só mais mulheres, né? Outro preconceito que dá para se discutir, dá para gerar pauta aí. Sim. Então, não me deixa orgulhosa, sabe? Não é um dia que eu acho que a gente tem que estar levantando bandeira, assim. E também eu acho que ele não representa ainda, ele foi marco da perda, né? Ele foi marco da nossa fraqueza. Mas eu acho que a gente tem que ter o dia como marco ainda das nossas conquistas. Vamos trazer esse dia. Claro, não estou eu aqui com pretensão de mudar o dia 8 de março, né, que é internacional. Não estou, mas assim, essa é a minha visão, não me representa. Foram perdas. Agora, sei lá, no dia que nós tivemos, né, uma presidente eleita, foi um dia marcante para mim. Para mim foi. Foi diferente a emoção, porque ela estava ali, ela estava viva. Ela estava num lugar que eu admiro. Muito bem. Agora, se ela fez um bom papel também, aí não é o que vem a pauta. Mas ela estava lá. Aquele dia foi um dia emocionante para mim. Certo.
certo? Porque ela me representou viva. Ela não precisou morrer para dizer aquele dia poderia ser o meu dia. Aquele ali eu poderia dizer assim, não, aquele dia ali vai ser sempre, eu quero ganhar um presente, eu quero jantar fora, eu quero fazer isso, só para comemorar. Aquele é o meu dia. Olha só, o Leoni está aqui parabenizando a dupla, muito inteligente e sintonizada. A Ana Paula Vitória, infelizmente, continua até o dia de hoje. Só fala aqui, né? O Márcio Garcia já lança uma pergunta aqui, mas deixa eu saudar a S. Barbosa, Leide Nunes Paixão, também aqui assistindo a gente, turma do Instagram. O Facebook geralmente é mais difícil o pessoal se manifestar. Raramente as pessoas trazem algum questionamento, a gente vai tentar melhorar isso aqui aos poucos. Eu vou alinhar aqui a pergunta do Márcio Garcia com algumas conquistas, com alguns nomes, com algumas citações de personalidades que marcaram a história. Por exemplo, a trajetória da Madre Teresa de Calcutá, a trajetória de Indira Gandhi, a trajetória mais próxima a nós aqui de Evita Peron. São trajetórias distintas, sim, religiosamente falando, mas também politicamente falando. E Evita, talvez a sua vida ou perda dela tenha sido o marco. Mas não foi o positivo. Mas a gente precisa trazer marcos positivos, como você citou, a ascensão da Dilma Rousseff no Brasil. Mas isso começa lá atrás com Margaret Thatcher, a dama de ferro inglesa, né? Mais recentemente, Michelle Bachelet, no Chile. Eu sempre esqueço, a Angela Merkel, primeira-ministra, talvez, na minha visão hoje, a mulher mais poderosa do planeta é a primeira-ministra alemã. Porque é um país que está em ascensão, está à frente de muitas situações e que serve de exemplo, que é energia solar, não falo nem de economia. Um país que explora um território que quase não tem sol, serve de exemplo para nós, que temos sol o ano inteiro, praticamente. Enfim. O Humberto Barroso diz, boa noite, mulheres empoderadas, parabéns, estamos vendo e ouvindo vocês em Fedegosos, Jorge Bandeira e Humberto Barroso. E a pergunta do Márcio Garcia vai na linha do que eu quero perguntar para vocês. Porque foram muitas conquistas, direito a voto, direito a colocar o nome como candidata a cargos diversos, desde presidente da associação a presidente da nação, mas conseguidas também a duras penas, a fardos pesados, a ferro e fogo, sangue em alguns casos também. E o Márcio entra nessa linha aí quando se trata do regime militar, que as mulheres não tinham abertura para nada, né? A S. Barbosa de Léo, você é inteligente, lembra da Alemanha, mas são exemplos que a gente precisa seguir Soraya, perdão. Então, ele questiona esse lado aí. A questão militar, disciplinatória, e onde a mulher ainda não tem a voz desejada, apesar de termos exemplos aqui para nós fantásticos. Quer um? Major Sheila Cristina, comandante da CIPA Lençóis. Talvez Keila conviva mais com isso por conta da questão ambiental em relação às eólicas. Sim. Você também está aí mais dentro. Então, assim, como é que vocês visualizam isso, essas conquistas que não são lembradas devidamente, mas conquistadas a duras penas, mas que ainda delimitam? 30% das candidatas de um partido tem que ser mulheres. Porque senão vai ser laranja da candidatura A e os exemplos estão aí para quem quiser. Fiquem à vontade para comentar. A dita cota, né? Sim. Tem a cota para as mulheres. Então, apesar de anônimas, né, não teve a fama, não chegou, não chega ao conhecimento de muitas pessoas. Então, delas sim que eu tenho orgulho. São essas mulheres do dia a dia, né? Não só porque é major, mas porque está lá, ela está no meio, ela está lutando pelo espaço dela, ela lutou, ela conseguiu, ela tem crescido nesse espaço. Isso causa muita admiração. Então, essas representam o Dia da Mulher, né? Talvez ela possa, em algum momento, citar para a gente o dia que ela recebeu, né? Que ela foi se graduando, né? E conquistando o espaço dela. São esses dias que tem que marcar. Agora, o dia que morreram várias mulheres, não. Infelizmente, essa questão de ainda existe muito preconceito e as mulheres no militarismo lá, né, o que sofriam essas mulheres, acontece.
Tem diminuído? Tem, mas ainda acontece. E o que a gente acha disso? Lamentável. A gente só tem a dizer que é lamentável. Porque hoje as mulheres, né, tem aquela. Virou muito propaganda. A mulher tem que estar onde ela quiser. De fato. Mas eu não tenho que estar onde eu quiser só por falar. Eu tenho que lutar para eu conseguir estar onde eu quero estar. E quando eu estiver lá, fazer valer. Então, assim, eu respondo o Márcio, eu acho lamentável. Né? Eu acho lamentável com o mesmo pesar da perda das mulheres no dia 8. Okay. Lamentável é a palavra. Mas estamos aí. Se depende da gente, por que a gente quis trazer para essa linha mais da prática, né? E sair um pouco? A gente tem a parte da fundamentação teórica, se fosse para a gente ficar aqui pautando em algumas pessoas que escreveram, né? E que tem marcado a história das mulheres, o empoderamento, né? O feminismo. Mas a gente quer a prática, porque na prática é mais fácil de entender. É muito mais fácil eu conseguir entender, ver aquela menina que tira o carro da garagem, exatamente 6h20 da manhã, se mistura com os peões, e aí a gente participa do DDS, depois mescla, depois eu encontro algumas mulheres, se tiver que falar, não tô mais grosso, a gente fala, se tiver que sorrir, a gente sorri, se é para pegar peso, a gente pega, se atolar, a gente vai tentar desatolar, né? Já passei por uma situação que eu fiquei assim, muito triste, chorei na chuva. A gente trabalhava, não sei se a minha colega dessa época, eu trabalhava na Ecology, uma empresa de meio ambiente também, e nós atolamos. E os meninos estavam protegidos da chuva. E como nós estávamos atolados, a gente precisava de um macaco e tentar tirar ali, era um L200 para 2 mulheres. Aí eles ficaram... Como nós ocupávamos um lugar que na obra eles não gostam muito dos biólogos, né? Uhum. Existe um certo preconceito, assim, porque é tipo como se a gente estivesse na obra para estar parando. Lá vem o pessoal chato que para a obra, que faz isso, que faz aquilo. E eles deixaram a gente, ninguém veio ajudar. Naquele momento, a gente chorava tentando botar força assim naquele macaco para levantar aquele carro, para trocar aquele pneu e tentar sair daquela areia. E depois eu disse assim, por que eu tô revoltada com eles? Se a gente quer igualdade, então também não vamos conseguir, viu, Josi? Aí veio um para ajudar, acho que depois que deixou a gente se molhar, fazer tudo. Falei, não, fica lá, nós vamos conseguir, já tá acabando. Mas ali já foi um pouco um misto de revolta, com uma situação, porque assim, naquele momento eu não queria ajuda porque eu era mulher. Eu queria ajuda porque estava chovendo, porque se todo mundo ajudasse ali, ia ser bem rápido. 4 pessoas ajudando, se molhariam menos. Uhum. Não chegaria a molhar dentro da bota. Você entende? Sim. E assim eu vejo como tudo. Independente de ser mulher, homem, negro, ou as questões de gêneros, que são muito discutidas agora, se o coletivo faz, fica menos para cada um. Então não é o fato de ser mulher. É a maioria se dar as mãos e fazer. Para que todo mundo tenha um pouquinho do trabalho, mas também tenha um pouquinho do descanso. Verdade. Entende? Sim. Então, assim, eu continuo achando lamentável a situação também na época dos militares. Acho que os militares, assim, vêm perdendo um pouco, apesar de ainda existir muito... tanto que, assim, não quero desmerecer. Eu sou policial. Você já viu como, assim, além da farda, a pessoa que veste, como ela se engrandece pela profissão, isso vem de trás. Sim. Mas, na verdade, ela é uma pessoa comum. E ela precisa de mais cuidado pelo seguinte, porque ela vai estar usando uma arma. Tem que pensar direitinho, porque qualquer erro tira a vida de alguém. Verdade. Então, assim, querendo ou não, um assunto vai puxando o outro, não quero entrar nessa linha, mas eu acho lamentável, é a palavra, como acho dia 8, porém, acho que nós estamos, sim, lutando, batalhando e ocupando o nosso lugar, devagar e sempre. Ainda está devagar. É porque tem muita coisa que está engasgada, né? Tem que estar colocando para fora.
Cleumária Isso. Soares, CCS Digital Mídia, Lidiane Santos, Akira Ribeiro, turma aqui no Instagram assistindo a gente. Ana Paula Vitória disse que é de Irmã Dulce. O Márcio deixou outra pergunta aqui, mas a Keila precisa falar dessa Sim. miscelânea que a gente fez aí. Se possível, só pincela o questionamento de Marcos para eu voltar aqui ao raciocínio do questionamento dele, porque eu foquei aqui na resposta de Karine e eu não estou aqui para copiar, não gosto de Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, tem gente querendo entrar na live ainda aí. Opa! Maria Farias. Coisa boa. Ana Maria Farias. Veja bem, eu ilustrei a pergunta de Márcio com conquistas, né? E com nomes. E trouxe acredito que seja a mulher mais poderosa do mundo hoje, Angela Merkel, primeira-ministra alemã. E Sim. conquistas que as mulheres vêm tendo ao longo do tempo, mas a duras penas. A Ana Maria está insistente, viu? Então, assim, o direito ao voto, o direito a candidatar-se, a primeira presidente do Brasil, enfim, vários fatores que vieram com conquistas que talvez se a gente possa colocar no contexto Maria da Penha, que a necessidade de existir uma lei para poder proteger a mulher, que não funciona ainda a contento, precisa melhorar ainda mais. Enfim, e o Márcio coloca nesse contexto a questão do militarismo, onde eu citei até o nome equivocado, né? É Sheila Carina, na verdade, a major, que já comandou o Morro do Chapéu aqui e que hoje está comandando a Cipa Lençóis, talvez você conviva mais. O que vocês acham Sim. da época desse regime militar ou desse militarismo, onde as mulheres não têm abertura para nada ou não tinham voz, o homem tinha sempre a voz final? Assim, Márcio, vai ser uma resposta que vai estar dentro do contexto da nossa fala como um todo e se aplica às respostas faladas anteriormente. O que eu entendo é que o seguinte, a dificuldade de adentrar, de fazer parte, em qualquer função, seja ela qual for, no militarismo também não foi diferente, porque assim, a mulher, eu acredito que nesse contexto do militarismo, ela é vista como fraca, ela não vai dar conta, ela não vai aguentar, porque é um regime muito cruel, é um regime que demanda força, que demanda renúncias, enfim. Então, assim, eu acredito que nesse contexto militar não deixa de ser diferente dentro de outros contextos que a gente vai abordar aqui, tipo, a gente falaria a noite toda, se fosse o caso, entendeu? Porque, assim, são N histórias femininas, de lutas femininas, e que não vai cessar por aqui, e que tem anos em ascensão, e não vai parar, porque, assim, a mulher, eu te digo assim, a mulher, ela não vai parar de brigar pelo que é direito dela, enquanto a gente tiver voz, enquanto a gente tiver desejo, enquanto a gente tiver vontade. Então, assim, dentro de um contexto mais simplificado, né, para a gente não entrar num tema que vai acabar se estendendo muito, assim como no militarismo, na presidência, na obra de construção civil, as nossas dificuldades elas vão permanecer, porque, de fato, a mulher ainda ela é mal vista. Porém, assim, o que eu digo para vocês, nós, né? Estou falando aqui por nós, a nossa voz ela não vai se calar, os nossos sonhos eles não vão deixar de serem realizados porque A ou B viu isso como impeditivo, porque a mulher não é capaz. Por exemplo, fugindo aqui, que eu acho que eu já pautei um pouquinho a tua resposta, a nossa realidade hoje ela é muito árdua, como eu falei no início das minhas falas, porque não é só simplesmente chegar ali e estar vestindo essa farda, ok, ela trabalha assim, é peixada. Não é peixada, não. E claro, a gente sabe que hoje tem o QI, né? Que o pessoal conta muito, mas não é o quociente de inteligência, não. É o que indique. Que
que levam muitas pessoas a estarem exercendo algum papel, talvez até sem qualificação, mas que você pode desenvolver habilidades. Só resumindo aqui um pouquinho da minha história nas obras hoje aqui, trazendo para a nossa realidade. Quando eu fiz a minha primeira obra, eu trabalhei numa obra de saneamento básico, com certeza todos aqui conhecem, né, que foi a Nábla. Eu caí no setor de paraquedas. Ah, Keila, como assim de paraquedas? Eu caí num setor que não era a minha formação. Nessa época eu não tinha feito graduação nenhuma ainda. Fui indicada para estar nesse setor e consegui desenvolver habilidade dentro dele. Só que assim, foi fácil? Não. Para te falar a verdade, Léo, e a quem está nos ouvindo, eu nem sabia o que era setor pessoal. Só que graças a Deus a gente já tem o pai Google, né? Que é mais prático do que o Aurélio. Então, assim, eu conseguia obter respostas mais sucintas e práticas para na hora que o meu chefe perguntasse, eu estar pronta para levar até ele uma solicitação, levar para ele uma resposta plausível diante daquilo que eu estava fazendo. Então, assim, não foi fácil. E depois dessa obra, eu fui deslanchando. Por quê? Porque, graças a Deus, eu consegui o meu papel lá dentro, eu consegui o meu respeito lá dentro. Por exemplo, nesse projeto, eu era a única mulher da obra. Isso não quer dizer que eu não consegui desenvolver as minhas habilidades, que eu não consegui o respeito dentro de 180 profissionais que trabalhavam comigo. Pelo contrário, todos me respeitavam, mas por quê? Porque eu busquei deixar claro que eu estava ali dentro e que eu não era diferente de ninguém. E como é que eu mostro essa diferença? É na prática, porque palavras o vento leva. Entendeu, Léo? Eu penso desse jeito. Como assim, Keila, na prática? Tá, eu estou ali no escritório, beleza, mas está ali fora precisando de alguém para carregar isso. Claro, não vou fazer colocando a minha vida em risco, trazendo insegurança para os nossos colaboradores, não. A gente vai fazer do nosso modo seguro, mas que eu vou partir lá para dentro e vou fazer junto com eles. Entendeu? Então, assim, hoje eles conseguem me ver desse jeito porque eu parti para aquela realidade, abracei a oportunidade que a mim estava sendo dada e fui fazer porque eu não queria parar por ali e não vou parar por aqui. Hoje eu estou na CIM, se amanhã não for na CIM, vai ser em qualquer outro lugar, mas eu não vou parar. Porque, assim, hoje, graças a Deus, eles me querem. Porque sabe que... em termos claros, eu não tenho frescura. E uma vez que eu não me coloco num posicionamento, eu não posso fazer isso porque vai machucar minha mãozinha. Aí é onde o machismo entra. A gente está sendo permissivo para que eles venham colocar em nós algo que a sociedade fala o tempo todo. Mulherzinha, está nessa função porque sai com o chefe. Que bom que você conseguiu desenvolver essa habilidade dentro da sua área. Como assim, que bom? Então, quer dizer que a sua inteligência é maior do que a minha? Como assim? Em que sentido você está querendo falar para mim isso, entendeu? Então, assim, eu busquei tratar isso dentro do trabalho que eu exerço hoje, que na maioria, por exemplo, digamos que vou colocar aqui um percentual. De 100 colaboradores hoje, 7 são mulheres. Mas cada uma com o seu jeito. Tem aquelas que não vão partir para dentro, entendeu? Então, assim, se hoje eu estou aqui, se hoje, graças a Deus, às vezes que eu decidi não seguir uma empresa foi porque eu não quis. Eles queriam a minha mão de obra e eu não quis seguir pela minha família, pelos meus filhos, que eu acredito que nem sempre o dinheiro paga tudo. Então, assim, não foi porque eu me coloquei no lugar ali de não, isso é coisa de homem, isso é coisa de menininha. Não, eu estou aqui para fazer. Claro, dentro do respeito, da hierarquia, que isso tem que ser respeitado o tempo todo. Mas o que a mim for delegado, eu vou procurar fazer com muita responsabilidade e proatividade.
vou buscar ser proeficiente dentro daquilo que eu faço. E é isso que faz a diferença. Porque, assim, palavras, o vento vai levar o tempo inteiro, entendeu? De palavras ninguém vive, a gente vive de ações. Então, nós mulheres, a gente precisa agir. Uhum. Entendeu? Nós chegamos num tempo que a gente precisa agir e provar isso com as nossas atitudes. E às vezes nós somos bloqueadas pelo nosso próprio grupo feminino, porque nos veem de uma forma que não merecia estar ali, porque não sei o quê, os julgamentos externos que você sabe que são inúmeros, mas que não me cabe aqui também falar nenhum deles, porque cada um vai ter a sua opinião, entendeu, Léo? Mas assim, o papel da mulher ainda é muito árduo dentro da sociedade. Dentro do contexto da obra civil, ainda também é muito difícil, porque a mulher ela é abusada o tempo inteiro. Ela pode não ser diretamente, por exemplo, às vezes, vou falar assim, não, essa fala em momento nenhum é preconceituosa, é porque a gente que trabalha em obra se chama o tempo todo de peão. Aí tá a peãozada lá, quando a gente passa, eles não vão falar diretamente para nós. Mas eles vão fazer ali os burburinhos internos que não deixam de ser abusos. Uhum. Agora, eu vou levar isso para a minha vida e trazer para minha casa? Lógico que não. Verdade. Entendeu? Eu vou saber que isso acontece e continuar o meu trabalho de maneira respeitosa para que eu consiga o meu espaço. Porque quem quer tem que correr, entendeu? Então, quem chega primeiro é quem bebe água limpa. Oh. Entendeu? Então, é isso que eu faço. O não, eu penso assim, o não já é uma certeza. Então, o sim, eu tenho que ir buscar. E é isso que eu faço. Quantas vezes eu já soube que estava um escritório ali, outro escritório aqui, e ia atrás, e o cara fala, é o quê mesmo? Eu falei, não, era o meu currículo. Não, a gente não está recebendo currículo, não. Pá, cortando minha cara. Aí eu falei, rapaz, aquele cara estava num momento ruim. Eu vou lá no outro dia que amanhã ele vai me receber de boa. Aí colocava um sorrisão lá no rosto. Oi, bom dia. Você esteve aqui ontem, não esteve? Eu falei, estive, estou aqui de novo, porque ontem você não estava no seu dia bom. E aí eu vim alegrar o seu dia e conversar com você melhor. Entendeu? Uhum. Tipo assim, colocar um óleo de peroba na cara e correr atrás. E tem que ser assim. E tem que ser assim, porque senão a gente não consegue. Isso serve para a vida de... Então, assim, eu tive uma situação, só para deixar tu falar também, bem engraçada. Eu tive um chefe, né? Chefe não, que quem tem chefe é índio. Eu tive um líder... Em outro lugar, eu vou dizer nesse tanto. A gente estava numa situação, correria, na obra era só ele, eu como administrativo e a equipe operacional. Então, assim, era nós e nós mesmos, né? Uhum. Aí ele chegou e falou, Keila, eu tenho uma reunião com a Enel e tá chegando uma peça lá no aeroporto em Salvador. Você consegue buscar? Eu olhei assim, eu falei, putz, consigo. Aí eu olhei assim, como assim eu consigo? Eu consigo porque eu consigo. Porque eu sou capaz de ir. Claro que eu não ia pegar um carro e dirigir com irresponsabilidade, se eu não soubesse dirigir, se eu não soubesse o que eu estaria fazendo. Mas, assim, eu viajo para Salvador desde pequena, desde menina. As minhas férias eu passava em Salvador. Porém, entretanto, todavia, nunca dirigindo sozinha. Mas eu tive a ousadia de fazer acontecer. Eu fui, quando foi 7 horas da noite, eu estava aqui, viva, linda e maravilhosa. Tome sua peça, meu filho, era isso que você queria, tá aqui. Porque se eu não tivesse feito isso, a análise crítica dele seria o quê? Poxa, não me atende. E se não me atende, eu vou ter que trocar. E eu não queria que ele me trocasse, porque eu precisava do emprego. Então, assim, para quem nos vê de fora, às vezes acha que é tudo muito lindo, que é um mar de rosas, mas, assim, são muitas lágrimas, é muita saudade no coração dos filhos, é muito cansaço físico e psicológico o tempo inteiro, e o psicológico é o que mais nos desgasta, entendeu? Uhum. Mas eu te falo uma coisa, estamos aqui para isso, e eu não vou parar de me dar o poder enquanto eu puder ser poderosa.
Determinação. entendeu? Muito bem. Determinação sempre. Pois é. Deixa eu abraçar aqui o Guru, cantor, tá no Instagram com a gente. Arlete chegou aqui pelo Facebook. Rafaela Leal. Luiz Lima Nascimento também nos assiste. A Albertina traz aqui Simone de Beauvoir, 1908, ícone do feminismo. Professora Luciane Gonçalves, boa noite. Chegou agora, Pro, que beleza. Vai assistir depois que vale a pena, hein? A Ana Paula traz também aqui Irmã Dulce, para ser lembrada, né? E o Márcio Garcia engata uma pergunta que eu quero acrescentar algo para poder contextualizá-la. Ele fala da época da escravidão, onde as mulheres submissas aos maridos chamavam-nos de senhor. E hoje, as mulheres não fazem isto por serem independentes, esta é a razão. E eu acrescento a este contexto aí, os movimentos que acontecem em Morro de Chapéu, que muitas vezes não são vistos como movimentos feministas ou de empoderamento. Mas nós temos nomenclaturas como Empodera Morro, nós temos as meninas do ciclismo que fazem um trabalho muito bonito que precisa ser lembrado. Então, assim, a independência se resumiria a isto, a não chamar o marido de senhor, porque a mulher tem seu salário próprio, tem a condição de bancar sua roupa, sua despesa, etc, etc, etc. Ou vocês trouxeram situações bem interessantes aí, que dizem respeito às atitudes. Não só de divisão de despesas e de rotinas domésticas, né? Como também desta liberdade que não pode ser vigiada, porque aí entra a palavra confiança no contexto, para que vocês atuem onde vocês desejarem. Porque não adianta agora você, a minha galera vai pedalar para tal lugar hoje. Onde é? Quem vai? Quem vai estar lá? Vão chegar a que hora? Vem que... Peraí, onde é que a gente vai parar com isso? Quer dizer, eu acho que a independência vai além do deixar de ser amado senhora, né? Exato. Eu já tinha lido a pergunta dele, que eu tô... Volta e meia, quando eu abaixo a minha cabeça, assistindo a gente pelo celular. Isso tá bonito, Então bonito. eu estava me coçando para a gente entrar na pauta dessa pergunta do Márcio. Então, Márcio, eu lhe digo o seguinte, a minha visão, elas chamavam de senhor porque naquela época não existiam as mulheres buscando e pontuando o seu espaço na sociedade. Elas eram submissas. Hoje, nós pontuamos. Só que ainda hoje, com essa questão pontuada, com as mulheres lutando, existem mulheres que trabalham e entregam os seus salários para que o marido administre. Então, não é porque elas eram independentes, né? A independência, ela tem que ser vestida junto com as atitudes. Não adianta eu ser independente, porque, assim, muitas vezes o termo independente é usado só porque a mulher trabalha e tem seu salário. Sim, verdade. Né? Ou então, assim, o termo independente é porque, independente da vida de relação, de relacionamento, eu sou uma mulher e eu sou uma pessoa diferente daquela. Eu sou independente de você. Não é só porque eu dependo de você financeiramente falando que eu vou bater continência para você, eu tenho que te chamar de meu senhor. Mas assim, entendam bem. Naquela época, existia o machismo mais aflorado. Isso foi se perdendo. E permitido, né? Exato. Aí o que acontece? Hoje, nós estamos ocupando o nosso lugar de independência. E quando eu falo de independência, no sentido de que eu sou independente de você, a minha vida é independente de você, eu tenho um rumo próprio a seguir, e esse rumo tem que ser dado por mim e pelas regras que a gente rege na família, né? Então, assim, eu não tenho submissão ao meu marido, né? A mulher hoje não tem que ter. Se a gente está brigando para andar junto, não tem por que a submissão. Só que ainda existem mulheres que fazem isso. Independente de trabalhar fora, de ter uma vida fora do lar. Inclusive, tem maridos oportunistas que a mulher ganha um pouco a mais e ele passa a mão. Então, assim, as mulheres se obrigavam a chamar de senhor porque elas eram submissas. E hoje nós não chamamos, não é só pela independência. Porque as que são dependentes da pessoa, da carência, elas vão continuar sendo submissas. Não chamam de senhor, mas deixa de sair com uma amiga. Não chamam mais de senhor, mas não põe a roupa que ela gostaria.
Então, não é porque elas são independentes. É porque está dentro da cabeça dela e ela ainda não soube se colocar no papel que nós, mulheres que não somos assim, procuramos. Uhum. Muito Eu bem. respondo a pergunta assim. Keila, quer complementar? Márcio, eu não sei se você acompanhou o início da nossa fala, pelo menos da minha fala, onde eu iniciei da seguinte forma: o empoderamento, para mim, não é visto como você é uma pessoa que não depende de ninguém. Ninguém vive sozinho, entendeu? Todos nós precisamos de pessoas ao nosso redor. Nós precisamos do marketing, das ferramentas, das pessoas, dos amigos, dos inimigos. Eles nos ensinam muito. Então, assim, o fato da gente não chamar os nossos respectivos maridos de doutor não quer dizer que nós não os respeitamos. Entendeu? É uma linha de raciocínio. É por isso que a fala e a interpretação, às vezes, ela confunde tanto quem está falando quanto quem está ouvindo. Porque isso não quer dizer que eu não tenho respeito pelo meu marido. Não quer dizer que eu vou comprar uma caneta, eu não posso chegar para ele aqui e combinar, ó, senta aqui, fulano, ó, eu estou com pretensão, a nossa pretensão familiar é de expandir isso e aquilo outro, o que é que você acha? Entendeu? Mas assim, nós fazemos isso. E nós somos empoderadas. Porque assim, eu te digo do fundo do meu coração, hoje a minha vida, com marido ou sem marido, ela vai seguir. E por que ela vai seguir? Porque eu não posso me colocar numa casinha de vítima, um exemplo, e dizer, hoje eu sou uma mulher sem marido, eu não posso fazer isso porque eu tenho que cuidar dos meus filhos sozinhas. Não, a minha vida ela vai seguir. Agora sim, eu não sei se houve alguma interpretação errônea em relação a isso, mas isso não quer dizer que nós não dependemos dele. Agora sim, chamar de meu senhor, negativo. Porque senão ele também ia ter que me chamar de minha senhora. Chama de meu Sabe amor, por quê? né? Ao invés de chamar de meu senhor, Márcia, eu chamo de meu amor. Sabe por quê? Porque assim, eu penso, hoje em termos claros, é o seguinte: o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Entendeu? Porque assim, da mesma forma que os maridos de outrora, dos tempos de outrora, traziam dinheiro, né, para suas casas, e as suas mulheres estavam ali no sofá, no fogão, esperando para falar: "Ô, meu senhor, obrigado, tome aqui um cafezinho". O nosso dinheiro também entra para as nossas casas. Uhum. Entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, isso também teria que ser recíproco hoje. Verdade. Porque, assim, apesar dos pesares, apesar que a gente tem a ajuda dos nossos maridos, dos nossos filhos, mas a sobrecarga ainda permanece maior em nós. Isso é fato, ainda permanece maior em nós. Entendeu? Eu, por exemplo, estou aqui na live, mas a minha cabeça está aqui a 1000 por hora. Imagina. Entendeu? Eu já estou pensando aqui no que eu tenho que fazer na hora que terminar a live para que amanhã o meu dia se inicie. E que começa cedo, entendeu? Passagem, né? Que começa bem cedinho. Então, assim, eu não tô querendo encerrar a live não, viu, Léo? Porque se fosse por mim, ia demorar aqui a noite inteira. O que eu tô querendo dizer para Márcio é que, assim, o termo meus senhores, ele não existe, mas existe o respeito. Uhum. Entendeu? Porque é o fundamento, para mim, é a base para que todo e qualquer relacionamento dê certo. Relacionamento que eu estou me referindo não só de homem e mulher, entendeu? O termo meu senhor não existe. Para marido, não. Existe para aqueles que são maiores de idade, que foi a criação que eu tive. É mais velho que você, é senhor e é senhora. Porque tem mais experiência de vida, né? Exatamente. Mas, assim, nós não estamos aqui querendo ser as bambambãs. Eu reitero essa fala também. A gente só está querendo dizer aqui que a briga pelo nosso espaço e trazendo para o nosso contexto familiar, ela vai continuar, ela vai existir.
Se for para Kátia vender cacto e se for para Karine vender boneca Rasteira. da menina, vender rasteira, desmontar uma casa para pagar uma conta, a gente faz isso sem nenhum problema. E eu te digo de fundo do meu coração, eu sou uma pessoa que sou empreendedora, já tive estabelecimento aqui, porém, por hora, não teve êxito pela minha dificuldade financeira em dar continuidade, já que o município, as vendas falharam, eu tive que baixar as portas. Isso não quer dizer que eu fracassei. De jeito nenhum, não. Fracasso é uma palavra que eu não levo comigo, sabe por quê, Léo? Porque se for para eu recomeçar 1000 vezes, eu vou recomeçar a minha vida, independente do que eu esteja fazendo. A única coisa que eu não posso fazer é roubar, mas o resto, eu não tenho vergonha, não tenho problema em recomeçar a minha vida sempre, sempre, sempre. O dinheiro suado não envergonha ninguém, né? Com E certeza. falando, assim, complementando, para que Márcio entenda também melhor, é que existe o respeito, mas não existe a submissão, né? Isso. Muito bem. Deixa eu abraçar aqui o Fredes Rocha, Marivânia Sampaio, Eusani Bonfim, Cássia Rocha, professora Cássia, Lara Gabriele, boa noite. Oi, chegou aqui, queria até participar ao vivo, mas pelo Instagram você só vai entrar com o áudio, sua imagem ninguém vai ver. Giza Alves também nos assiste aqui. O Patrick Dantas. Quero trazer também Celina Guimarães Viana, que foi uma professora brasileira, primeira eleitora do Brasil ao votar aos 5 de abril de 1928, na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Olha aí. A Alicinha Blogueira está dando parabéns. E o Márcio Garcia disse que essas duas mulheres têm uma retórica ótima. E se quiserem, pode até dar palestras para outras pessoas. Ó, vou querer o fato do cachê. Por favor, Márcio, eu lhe quero no nosso time, que você também é ótimo, viu? Você coloca a gente num paredão só. Eu queria só acrescentar aqui a duas falas que vocês fizeram, em que eu me passei. A primeira, você falou de 164 anos, 168, praticamente a idade de Morro de Chapéu, a cidade. E a segunda quando nós falamos do militarismo, acho que é uma sugestão interessante. Quando a gente fez o curso de marketing na faculdade, sempre traziam trechos de filmes que nos davam uma ideia, porque era para vender produto, para mexer com o emocional das pessoas e tal. Mas nesse caso da mulher e do militarismo, tem um filme que é fantástico, que é estrelado pela linda Demi Moore, que é Até o Limite da Honra, de 1997. Filmaço espetacular. Ela fez toda a situação para entrar para a Força de Operações Especiais, os Mariners americanos, né? Então, imaginem pelo que ela passou. O Márcio faz uma pergunta que eu quero tentar ajudar a responder, porque as mulheres negras sempre eram colocadas como domésticas nas novelas e as louras quase nunca isso aconteceu. Nossa formação social, simples assim, né? Mulher e negra em situações submissas. Edriele Lemos. Keila, você não queria encerrar a live não, mas a gente já está há 1h30 batendo papo. E isso é fantástico, porque assim, a gente teria pauta aqui para discorrer mais 1h30 e mais 1h30 e mais 1h30. E vocês dão audiência, então já estão intimadas a voltar e trazer Kátia. Porque, assim, Ela vai ter que vir amarrada. quando eu coloquei o título Empoderamento Feminino em Família, eu acho que não dá para eu querer pensar uma das falas de vocês para contextualizar o título da nossa live. Não dá para pensar, porque é um contexto que passa primeiro pela célula-mor de qualquer sociedade, que é a família. E vocês iniciaram falando disso. Vocês iniciaram falando de exemplos de vovó que passou para a mamãe, que passou para a gente. E a coisa é o ciclo que fecha de uma e abre na outra. E vai seguindo, e a coisa vai rolando. E vem o filho, vem a filha. Mesmo que seja filho, homem, é preciso mostrar isso. Eu tive isso na minha casa. Eu tive essa demonstração de que, por exemplo, a minha irmã caçula, Mariara, que ainda é viva, lavava os pratos da manhã. A minha irmã que faleceu, Rita, ela lavava os pratos do meio-dia, porque já era mais velha, tinha mais porte para suportar a quantidade de prato do meio-dia maior que a de manhã, né? E eu tinha que lavar o da noite porque era no quintal de casa e à noite as meninas iam ficar expostas à lua, ao sereno e ao medo da noite. Então, por ser homem, eu tive que lavar os pratos da noite.
Então, assim, são situações, ó, Léo, isso, a Sirlene, isso mesmo, ótima oratória, tem conteúdo e essa referência que vocês sempre fazem à família é admirável, eu adorei. Vende o peixe, empreendem o quê? Vamos lá. Sapatilhas, rasteiras, loja MN, fica situada na Rua das Árvores. Podem passar para fazer uma visitinha. E tem a linha infantil, que leva o nome da minha filha. Nós temos confecção própria, tá? As sapatilhas são confeccionadas com a nossa marca. Nós escolhemos os modelos, pagamos pelo design de alguns deles. Então, é tudo com muito carinho, muito amor, preço acessível. E, assim, deixando as mulheres ainda mais empoderadas, de pé bonito. Coloca eu empreendo as gordices para deixar as mulheres empoderadas e gordas. Brincadeira, então. Fofas. Gordas não, fofas. Fofas. Como eu, no momento, estou com tempo meio que limitado, pelo tanto de tarefas, né, que eu tenho a fazer durante a madrugada, que é o horário que eu acordo até a hora que eu vou me deitar. Aí, o que é que eu estou fazendo no momento? Eu vou pescando as datas comemorativas do ano. Por exemplo, agora na Páscoa, eu estou confeccionando os ovos de colher da Páscoa. Aí vai vir o Dia das Mães, eu vou bolar alguma coisa. Vai vir o Dia dos Namorados, a festa na caixa. E claro que eu não posso deixar de falar das coisas que meu marido vende lá na roça, né? Que são as leguminosas, as verduras, que são orgânicas, agroecológicas, né? Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, peraí. Você vai ter, né? em junho, as coisas juninas, não sei o quê. Em julho, o mês da vovó e do vovô. Em agosto é o dia do homem, lembra disso? Lógico, com certeza. Ei, não se esqueça que vocês nasceram de uma mulher, Sim. Mas foi o homem que... Se não, né? Mas é assim, Nós estaríamos aqui. eu acho que é aquele contexto que você colocou de que é preciso haver esta eu não diria irmandade, porque a relação homem-mulher, marido, esposa, enfim, vai além da própria irmandade pela questão da conexão sexual, enfim, nessa linha. Sim. Mas é fundamental que isso aconteça. Então, e a gente, como você colocou lá atrás, Keila, que eu achei interessante, de você ter saído machucado em alguns momentos da vida, por diversas situações, mas não deixa de trazer a questão de relações a dois. Eu acho que a vida vai maturando a gente e os tropeços vão nos ensinando de forma que a gente aprende a recuar em muitos momentos. Eu digo isso como homem, não no sentido de separação, homem e mulher, pelo gênero, mas pelo ímpeto, pela impulsividade masculina ser mais presente. A mulher, ela é mais emocional, mas esse emocional leva a ser mais racional em inúmeros, incontáveis momentos. O homem, ele realmente é mais impetuoso e quer impor a sua masculinidade a todo custo. Isto precisa ser mudado e isso leva um determinado tempo, leva. Mas a gente pode colocar isso na próxima geração, nossos filhos e netos, eles já podem carregar isso, porque nós temos essa capacidade de transmitir para eles. Deixa eu abraçar aqui Manuel Messias de Azevedo, Alexandra Andrade chegando aqui, professor Esdoval Taveira em Várzea Nova, Davi Antônio, é a turma do Instagram. Pelo YouTube ainda, a Silene diz, eu estou encantada com vocês, não as conheço de pertinho, mas já admiro muito. Cleilza, adorei a live, maravilhosa a palestra de vocês, gatas. E o Márcio Garcia já está fazendo propaganda do programa dele na Rádio Diamantina FM, aos domingos, das 12h30 às 14h. Esse Márcio, ele é muito empreendedor, né, cara? Ele começou com as perguntas e tal. Olha aí, ó. Ao final, ele vai fazer uma parceria fantástica conosco, rapaz. Esse cara aí tá colado já com a gente. Preparando até... Márcio, brincadeiras à parte, viu? Mas obrigada pelos questionamentos. As perguntas é o que nos faz crescer, a nos despertar até expandir os nossos conhecimentos, né, em relação à mulherada aí que veio
anteriormente a nós, com suas histórias distintas, cada um com sua história de sofrimento diferente, porque assim, como o Léo falou e como eu já havia falado também, é muito árduo, entendeu? É um trabalho muito árduo. Você conseguir esse espaço não é fácil, ainda tem muito a se buscar. E a minha trajetória de vida, ela foi muito difícil, porque eu vivenciei situações muito tóxicas e agressivas, inclusive vivenciei agressões domésticas, e hoje eu estou aqui. E não foi pela situação X que eu vivenciei anteriormente, que eu me fechei num mundinho de vítima e me coloquei numa situação de vítima. Eu simplesmente corri atrás do que era de direito e não julguei o homem, né? Em relação, falando de relacionamento, eu não julguei um homem por outro, que a gente não deve julgar um ser humano por outro. A gente tem que acreditar sempre, porque a gente não pode levar uma vida sozinho. Verdade. E quando eu falo sozinha, reiterando de novo, não é sozinha com o companheiro. É sozinha de pessoas, a gente precisa das pessoas, a gente precisa de todo mundo, porque o aprendizado, ele coletivo, ele é mais interessante do que o individual. E você Com certeza, eu acredito nisso. E você ter coragem de, mesmo superficialmente, expor determinadas situações, Sim. que nem todo mundo tem coragem de fazê-lo, serve como exemplo para as pessoas que, porventura, vivenciam isso no dia a dia até hoje e não têm coragem de se libertar. Com certeza. Sabe? Com Deixa eu certeza. abraçar aqui Giza Com Alves, certeza. Sileide. Olha só, Lila, tudo bom para Lila? Tá aqui, boa noite, bem-vinda, muito obrigado pela atenção. O Márcio Garcia deixa um tema para a nossa próxima live, viu? Olha aí. Já estou Márcio. marcando aqui. Mas antes, registrar aqui. Vaninha Lúcio, parabéns, garotas, excelente a palestra. Karine Brito, muito obrigada, Márcio. Ana Paula Vitória, já tive o prazer de trabalhar com Karine e sei o quanto é guerreira. Professora Luciene Rocha, Léo, cheguei depois, faço questão de ver essa live. Sucesso, meninas. E o Márcio Garcia, vocês duas são inteligentíssimas e objetivas quando falam. E o tema que ele deixa para a próxima live é algo muito presente, que a gente precisa contextualizar em várias situações aqui, que é Marielle. Sim. Então vocês vão pensar sobre isso, vão ver o dia que vão ter disponibilidade. Não sendo uma sexta-feira, a gente vai estar aqui com todo prazer para falar, porque assim, a pandemia que a gente está vivendo, ela está trazendo mazelas que a gente não vai conseguir mensurar, mesmo que os números traduzam. Tantas mortes, não sei o que mais lá. A gente não vai conseguir mensurar isso no interior da gente, porque ela vai deixar marcas profundas, principalmente em quem perdeu vidas, né? Mas ela vai deixar ensinamentos como tudo na vida deixa. E acho que a nossa live, o nosso espaço aqui da live do Léo, que não tem a pretensão de ser a mais assistida, que não tem a pretensão de ser... Não. A gente tem sempre a intenção aqui de fazer com que aqueles que venham ou aquelas que venham a participar conosco provoquem nas pessoas a ideia de pensar e melhorar suas práticas. Certeza. Se a gente conseguir fazer as pessoas refletirem suas ações hoje e se melhorarem amanhã, isso vai ser maravilhoso, fantástico. O Márcio pergunta pelo comércio, elas já fizeram aqui a propaganda delas, Márcio. Você quer que faça de novo? Eu não estou ganhando cachê nenhum por esse comercial, cara. Pera aí. Mas é isso que a gente está aqui para fazer. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Está todo mundo em casa, cara. Já foi mais intenso de não ter uma atividade doméstica para estar desenvolvendo. E aí eu digo sempre, a mulher vai fazer um tricô, um crochê, algo que era mais tido como unicamente feminino. Unhas, não sei o que mais lá e tal. E o homem? Vai fazer o quê? Porque não sabe fazer tricô, não sabe fazer crochê, não sabe fazer unha, não sabe malmente fritar um ovo e fazer o cuscuz, que é o meu caso. Né? Então, gente, a gente vai aprendendo com isso aqui. Acho que esse universo é fantástico e é uma ferramenta maravilhosa que, se a gente utilizar de forma positiva, vai trazer resultados positivos. E eu não posso Com certeza. perder a oportunidade de agradecer a vocês, de Karine ter provocado, de aquelas pessoas que não tiveram coragem lá atrás, na próxima, quem sabe, venham, né? Porque aqui o espaço é esse, a gente está aqui para dialogar, para conversar, para ouvir ideias e para as pessoas nos questionarem de uma forma bem tranquila, sem
necessidade de ninguém é que ser expert em nada. As pessoas Com certeza. têm que... A gente aprende todos os dias, e eu aqui, então, cotidianamente. Muito, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade de conversar com vocês e passar isso para as pessoas que nos assistem diariamente, tá bom? Léo, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui no teu espaço. E como gestora ambiental, né, eu não poderia deixar de deixar uma frase reflexiva para o Dia Mundial da Água, né? É uma frase que eu tenho muito comigo e hoje no DDS, né, eu fiquei pensando nela porque ela me traz várias situações vivenciadas hoje pelas ações antrópicas que nós devemos refletir bem mais e buscar melhorar o uso consciente e racional dos nossos recursos, né? Sejam eles minerais, enfim, os recursos hídricos. A frase ela é pequena e bem reflexiva. Eu queria, além da fala, né, das nossas falas, se eu plantar no coração de cada um de vocês que assistiram qualquer sentimento legal, positivo, que pare, que vocês hoje ou amanhã ou daqui a uma semana possa parar, ou lá na frente, daqui a um ano, possa parar e falar, poxa, quando Keila e Karine falaram sobre isso, porque assim, eu falo para vocês uma coisa, nunca, a gente pode dizer nunca, a gente pode dizer que nunca vai vivenciar uma situação, porque a gente vivencia sim. Eu senti na pele isso, e o que eu senti na pele me tornou mais forte ainda para estar aqui hoje, entendeu? O fato de eu querer me empoderar não só foi o que eu vivenciava lá atrás, foi essa situação árdua que eu vivenciei na minha vida. Quem acompanhou de perto sabe o que eu estou falando. Não vem o caso eu querer deixar explícito isso aqui, mas me causou a vontade de querer ser melhor a cada dia como pessoa, como ser humano, uma pessoa sensata, entender que nem sempre a gente vai ter razão, entendeu? Então, assim, eu busco sensatez, hoje eu busco agir não no calor da emoção, e sim na minha razão. Então, enfim, fica aí a nossa fala para vocês que estão nos ouvindo. E eu espero ter plantado, no coração de cada um de vocês algo bom. E que se não foi algo bom, que as críticas construtivas elas fiquem para que a gente possa melhorar, amadurecer. E muito obrigada. E a frase de reflexão em relação ao Dia Mundial da Água é que o mundo desperdiça e a natureza responde. Eu acho essa frase muito reflexiva, eu levo ela comigo para o meu dia a dia. A gente acha besteira, o uso irracional dos nossos recursos, só que um dia eu paro para pensar assim, veja bem, quando falta água, né, como está tendo aí essa questão dos abastecimentos, está tendo que fazer o manejo dos abastecimentos, né, em relação à água. Sim. A gente fica sem água um dia e é desesperador. Você fica sem conseguir realizar suas tarefas domésticas, seja lá o que for, ir no salão, seja lá o que for. Cada um com suas peculiaridades sabe o que, como usá-la, né? E a gente se desespera. Imagine a gente fazer um uso abusivo, o qual a gente pode chegar lá na frente e sentir falta. A água do planeta vai acabar? Não, ela não vai acabar. Mas a água potável vai, se a gente não fizer o uso correto. Então, assim, gente, muito obrigada. Léo, obrigada. Estamos aqui. Agora sim, na próxima live eu preciso falar menos, né? Meu Deus. Acho que esse é o sentido, né, da voz. A gente precisa fazer isso. Acho que ninguém precisa ser tolhido, podado, né, limitado naquilo que a gente propõe aqui, porque a proposta é exatamente esta, é ouvir, é perceber o universo, a realidade de cada um, de cada uma que participa conosco. Lari Balbina está aqui com a gente, Almero também, Bruna Oliveira chegou pelo Facebook,
E o Márcio Garcia disse que não era para repetir a propaganda, não, que ele quer fazer a propaganda de vocês lá na rádio 0800. Então depois eu passo o contato, viu, Karine? Muito bem. Então, agora eu gostaria de agradecer, né, o espaço, pedir, porque eu fiquei todos os dias, quando a minha pequena me permite, eu acompanho ali mais pelo Instagram. Uhum. E fico agoniada quando ela quer usar o celular ou quer aumentar o tom da televisão e eu fico tentando fugir, mas ela não tem idade para ficar só ainda nos ambientes, então fico toda dividida entre lhe assistir e cuidar, né, dos afazeres, dar uma atenção para ela. Sim. E aí eu queria justamente esse momento, porque nós temos, né, como eu falei de início, se fosse para a gente ir para a teoria, seria mais pesado, passaríamos uma mensagem também, mas seria mais pesado. Mas quando a gente traz a prática, e é assim que eu me vejo como uma mulher empoderada, porque eu vivo em busca do poder da minha vida, né? Do poder de me colocar nas situações. Então eu me acho empoderada por isso, não é por mais coisas, não. Eu estou sempre me colocando em algo que me dá certo poder para agir, poder para fazer, e assim eu vou seguindo e vem. Eu passei 12 anos fora daqui. Nessa trajetória foi difícil, a gente passa preconceitos. Eu trabalhei no Sesc de Cacupé, eu fui a segunda mulher a trabalhar na área que eu trabalhei. Uma era casada com o chefe, então ela não ia todos os dias para o trabalho. E eu não, eu estava ali para competir, então assim, foi ali que eu comecei. Então assim, imagina aí, isso faz mais ou menos 18 anos. Gente, se continuar, eu vou ter que estar entregando minha idade, isso não vai dar certo. Vamos parar por aqui. Tá. Mas, beleza. Então, assim, hoje, o empoderamento que eu queria trazer não é aquele empoderamento, não é aquelas bandeiras, aquelas coisas que vai ficar aqui, que a gente vê na TV, que a gente vê um levantar e eu não vou conseguir seguir aquilo. É o meu poder. Que comece de pequeno, que comece agora, que comece onde você esteja e vá crescendo. E vá aumentando essa ocupação. Certo? Próxima live, a Alice vai participar, porque ela tem muitas teorias a esse respeito, que é a minha sobrinha lá, pequenininha. Ela entende perfeitamente disso. Então, se a mãe dela não quiser participar, ela vai participar. Então, assim, a mensagem que eu deixo, trazendo para essa questão da ocupação, Patrick Dantas deve estar aí dizendo, meu Deus, que volta e meia eu falo para ele, ninguém pediu opinião, mas eu vou dar, porque eu sou dessas. Então, ele é muito acostumado com essa frase minha. Não é essa que eu vou deixar como mensagem não, viu, Patrick? Mas eu vou deixar a seguinte frase. Use a sua vez para usar a sua voz. Só isso que eu quero dizer. Mulheres, que a sua vez seja para usar a sua voz e que a sua voz lhe coloque em algum lugar, porque a gente começa falando, aí eu sou do tipo que eu acredito que a gente nunca tá só. Aí se eu falo, os espíritos amigos já vão me ajudar a executar. Então, use a sua voz, né? Use a sua vez para marcar, usar a sua voz. E o resto a gente vai conquistando. Homens, corpo de mulher dói, porque mulher acorda cedo, mulher trabalha, mas a gente tá sempre sorrindo, percebeu? Mas tem horas que a gente chega em casa, o corpo tá doendo, a gente vai agachar assim, tá tudo travado. Porque a gente quer, né, o nosso espaço, a gente luta por ele, e esse espaço é ser dinâmico também. E nós somos. E uma questão que eu quero marcar também aí, quando você falou da questão masculina, né, que as mulheres, elas sim correm mais atrás, elas estão mais presentes, elas chegam mais junto e elas conseguem mais atenção. Mulheres no trânsito, menos acidente, pauta para ser levantada. Mas se a gente for falar de trânsito de Morro de Chapéu, o negócio é problema. Não, é porque aqui não tem as placas, não tem. A gente não tem as regras de trânsito ainda assim. Mas eu acho que vai ter. Tomara. Olha, a Cleusa. Vai chegar lá. A Cleusa já disse aqui, boa noite, galera, e até a próxima live. Já marcou aqui que vai estar chegando brevemente. Meninas, fiquem com Deus. Grande abraço aos esposos, aos companheiros, à família de vocês. Agradecer também pela atenção que nos dispensaram. E aqui o espaço é nosso.
A gente está aqui. Léo, Sim. desculpa a falta de educação. Você estava finalizando, mas é que eu fiquei com receio de você finalizar, eu não consegui falar. Pois não. Dona Ieda, essa senhora aí que queria entrar na reunião, logo foi pelo Meet. Foi Ela eu é que nossa- mandei para ela errado. Ela é a nossa mãe, Aham. entendeu? Sim. Então, assim, falar de mulher, com certeza eu tenho que deixar a minha fala para ela. E hoje nós somos resilientes, autênticas. Isso veio dela, porque para mim é uma mãezona guerreira que é pai e mãe. Não que a gente não tenha pai, mas ela sempre ocupou esse lugar depois da separação deles. Ela sempre ocupou esse lugar de pai e mãe, então eu quero agradecê-la porque ela nos tornou essas mulheres. E ela tem que ter orgulho das filhas mesmo, porque nós somos o espelho dela. Uhum. Tá, eu vou deixar um recado último, prometo que é o último. Gente, eu sou Karine Brito Rocha, essa mulher empoderada. Não sou só a mulher de Jô Carvalho, não, viu? Que todo mundo só fala, ah, a mulher de Jô, a mulher de Jô, a mulher de Jô. Então ninguém me conhece como Karine, fiquei conhecida agora, viu? Peguem Muito bem. essa. O Márcio Garcia também está perguntando que dia que vai ser a próxima live. Eu digo que a gente vai se organizar. Acho que tem duas pautas interessantes que você. Uma que o Márcio trouxe, que é eu não digo falar de Marielle por si só, mas a gente tem muitas Marielles aqui perto da gente, sabe? Não pela forma como ela foi tirada da gente, do nosso meio. Sim. Não convivemos com ela, mas enfim, do nosso contexto atual. Mas pela luta, pela bandeira que levantou, pela luta travada ali dentro da favela, enfim, e em prol de quem ela buscava lutar. E essa questão do trânsito eu acho interessantíssima, porque realmente a gente vive uma realidade complicada. Eu vivo o trânsito em Morro de Chapéu diariamente, e sei como é que é. E realmente existe uma diferenciação no tratamento, no respeito, no conhecimento, enfim, das mulheres, né? Para a gente acabar com aquela máxima, mulher no volante, perigo constante. E isso aí tem que ser colocado. O marido do lado, o perigo é dobrado, viu? Então, assim, Matheus Marculino, o papai mais fresco do Brasil, Matheus Marculino tá aqui, botou a foto da filha no Facebook, tá todo feliz. Cuidado com o povo que tá assistindo, para não pisar no rabo que tá no meio da casa, que é Matheus, que a menininha nasceu, tá todo... Maitê, né, o nome da menina. Parabéns, cara. Deus abençoe você, sua família, sua filhinha, e saúde para todos vocês. E para vocês também, meninas. Fico agradecido mais uma vez E tchau, né? Não. Achei pertinente a fala de Karine, né? Não é Karine de Jô. Não é Karine... Não, Karine é Karine. Karine Keila é Keila. Ah, mas tem alguém do lado dela, sim. Outra máxima que a gente precisa desfazer. Por trás de um grande homem sempre tem... Não, é do lado. Tá ali. Com certeza, Eu tiro por mim hoje. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou... Eu tenho ainda... Eu sempre fui meio de correr atrás, de buscar, de me arriscar, sabe? Sagitariano é assim mesmo. Mas hoje eu tenho muito mais base para fazer, porque eu tenho alguém do meu lado que me faz sentir-me forte. Então isso é fundamental para a vida e a gente precisa dividir isso, né? Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Já diria Raul Seixas, né? Não se vence uma guerra lutando sozinho, por aí vai. Bom, quando quiserem, não sendo uma sexta-feira, porque a gente tem o quadro, mas já fica o convite para o quadro de sua nota para vocês. Se você achou que Márcio Garcia lhe apertou hoje, dona Keila, o de sua nota é simples. Você já assistiu Para Quem Você Tira o Chapéu, do Raul Gil? Já, Pois é. já. O de sua nota é inspirado naquilo. Só tem um detalhe. Ah, legal. É óbvio que a gente vai dar para você... Filtrar, né? 11 temas. São 11 temas. Dentro da sua área de atuação e tal. Só que você tem que atribuir nota de 0 a 10 e não pode repetir nota. Você tem que dar um 0 a algum tema e tem que dar um 10 a algum tema. E você vai explicar por quê. Simples assim. Sim, legal. É bom. Já estão intimadas aí, a gente vai agendando. Ih, Uma hora dessa a gente se bate no Dê Sua Nota, viu?
Muito bem. Aí eu Pronto, conheci ótimo. aperto. Abraço, menina. Fica com Deus. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.